na sociedade, na vida profissional e nos relacionamentos. A hipótese dopaminérgica. Dopamina é um neurotransmissor central liberado em vesículas, nas sinapses do sistema nervoso central. Na esquizofrenia, estariam envolvidos os sistemas mesolímbico e mesocortical. O que a gente tem que entender aqui? Existe essa hipótese dopaminérgica que é o seguinte. O indivíduo ou ele tem os receptores dopaminérgicos muito sensíveis a uma atividade normal de dopamina no cérebro, então ele apresenta alucinações, delírios, alterações mentais, cognitivas, ou ele tem uma grande atividade dopaminérgica no cérebro, né, uma atividade muito grande. Então, por ter muita dopamina em circulação no sistema nervoso, esse indivíduo ele vai apresentar os sintomas da esquizofrenia, delírios, alucinações, embotamento afetivo, catatonia e por aí vai. A medicação antipsicótica bloqueia os receptores pós-sinápticos da dopamina do subtipo D2, ocorrendo com isso melhora da sintomatologia. Então, o que a gente tem que entender? Esquizofrenia igual antipsicótico. Sem negociação. Foi diagnosticado, foi estudado, os profissionais chegaram ao diagnóstico, antipsicótico, não tem o que fazer. Ah, mas eu quero rezar por ele. Não adianta. É necessário seguir a orientação do psiquiatra, do terapeuta, do psicólogo, para que realmente esse indivíduo consiga ter uma vida com o máximo de qualidade possível, tá? Por outro lado, a administração de agonistas de dopamina piora a sintomatologia da esquizofrenia, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer medicação que venha aumentar a atividade dopaminérgica, porque isso vai piorar os sintomas esquizofrênicos, certo? Vamos lá, então. A gente tem que entender o seguinte aqui. As fases, tá? Então a gente tem que entender as fases. As fases da esquizofrenia elas são divididas em 4. São 4 fases: pré-mórbida, prodrômica, progressão e estabilização. São 4 fases. Isso é necessário que isso fique claro para todos vocês. A fase pré-mórbida, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver a baixa sociabilidade, com predileção por atividades solitárias ou ansiedade social, ok? É isso que a gente vai ver. Alterações cognitivas, principalmente déficit de memória verbal, atenção e funções executivas, a capacidade de funcionar e de executar coisas, atividades. Esse indivíduo ele perde na fase pré-mórbida, ele vai perder isso. Essa alteração no comportamento, observáveis desde a infância, podem progredir e estar associadas ao desenvolvimento da esquizofrenia, tá? Então essa é a fase pré-mórbida, é aquilo que vem antes do diagnóstico propriamente dito. A segunda etapa, a segunda fase da doença, nós chamamos de fase prodrômica. Ela é caracterizada por um período variável de tempo, geralmente de meses, antecedendo a eclosão da psicose, em que o indivíduo pode apresentar um estado de apreensão e perplexidade sem um foco aparente, sendo comum o sentimento de que algo está para acontecer. Vou ler de novo essa parte aqui para ficar claro. A fase prodrômica ela é caracterizada por um período variável de tempo, tá? Geralmente de meses, antecedendo a eclosão da psicose. Então, antes que os sintomas psicóticos eles apareçam, certo? O indivíduo ele vai apresentar aí algumas alterações comportamentais sutis que não vão deixar, obviamente, não vão deixar muito claro o problema. Geralmente se nota uma mudança de comportamento na pessoa, que passa a ficar mais isolada e demonstra atitudes peculiares e excêntricas, podendo ocorrer sintomas psicóticos breves e transitórios. É aquela coisa, de vez em quando o indivíduo ele apresenta, diz que ouve uma voz,
acha que ele tem alguém ali atrás da porta, está sendo vigiado pela CIA, está sendo perseguido, e isso passa, é sutil, né? Isso vai sendo, isso é transitório, isso começa e termina rápido, não apresentam episódios muito extensos, onde o indivíduo fica muito tempo, muitos dias nessa etapa. A terceira fase é a